Olá, eu sou a Ana e hoje o vídeo vai ser um bocado eclético e estou aqui a fazer uma queimbra no pé esquerdo. Ai meu Deus, sério, isto ultimamente... Eu estava com as pernas cruzadas aqui em cima do sofá. É uma posição bastante confortável para mim, só que este pé esquerdo ultimamente faz-me umas queimbras com uma facilidade. Isto realmente começa o vídeo a divagar logo nos primeiros minutos. Este vídeo vai ser muito eclético. Vou falar dos cuidados de cabelo que eu faço, ou dos produtos que eu uso no cabelo semanalmente. Vou falar dos livros que li nos últimos meses e vou falar da casa em que estive com os meus pais e com a minha irmã num fim de semana. Foi no fim de semana do 25 de Abril. Pronto, fiz um vídeo da casa e então vou fazer uma apreciação da casa. Por isso, vou colocar os marcadores lá em baixo, caso queiram ver alguma coisa especificamente, não terem que passar pelo vídeo todo. No fim de semana passado eu não consegui filmar porque estava a trabalhar. Eu gostava de manter as filmagens só para o fim de semana, portanto é importante para mim ter alguma rotina. Isto, para quem é freelancer, bom, para quem é freelancer e para quem é um bocado como eu disperso com muita facilidade. Então é importante para mim criar uma rotina o mais possível. Às vezes não dá muito bem, porque depois também a natureza destes trabalhos de freelancer é que às vezes surgem coisas e tu tens que aceitar, e às vezes é em cima da hora e tal, e a realidade muda muito rapidamente. Mas pelo menos ter aquela estrutura de segunda a sexta estou a trabalhar no projeto que tenho em mãos e agora estou numa fase de investigação, de leitura e então é mais difícil ainda para mim manter-me concentrada, pronto, mas também como quero aprender tricô também neste período, porque gostava que no meu próximo projeto de integrar essa técnica também, tenho aqui essa parte manual e posso ir intercalando e ainda tenho que ver como é que vou organizar o meu tempo integrando essas coisas todas, portanto, leitura, estudo e a aprendizagem de uma técnica manual nova. É isso, estou nessa fase, então estas coisas que no fundo não são trabalho, não é? É mais lazer, tenho que deixar para o fim de semana, tem de ser. Eu lembrei-me de falar sobre a rotina que tenho com os meus cabelos semanal, minha rotina semanal. Para já porque tenho recebido alguns elogios em relação ao meu cabelo, mas também porque tenho sentido o meu cabelo mais saudável e sobretudo ele tem-se aguentado muito bem por mais tempo, com os caracóis definidos por mais tempo. É claro que, e isto é muito comum para quem tem cabelo com caracóis, é sempre muito pouco previsível como é que a pessoa vai acordar. Bom, basicamente é isto. Portanto, no dia em que eu lavo o cabelo, e eu lavo o cabelo de manhã, para ele ter tempo para secar, em princípio o cabelo fica bem, fica bonito, e depois, durante a noite, uma pessoa dorme e tal, e acordamos com o cabelo assim, noutro estado, mas muitas vezes os produtos que usamos antes, não é? No dia da lavagem, etc., dão para manipular o cabelo depois. E pode haver mais um ou outro produto extra que ajuda a manipular os fios. A minha experiência, antes de eu ir a um cabeleireiro especialista em caracóis, era... Eu não sabia usar os produtos, portanto nem sabia que produtos usar. Eu, quando comecei a ir ao cabeleireiro especialista em caracóis, ou um cabeleireiro para cabelos com caracóis, eu só usava shampoo. Eu não usava mais nada no meu cabelo. Não, desculpa, mentira. Usava um creme que foi o único creme que eu descobri que não pesava no cabelo, da gama para caracóis da Fito, que é a minha marca favorita para cabelos, sinceramente. Porque é isso, porque não me pesa. Todos os outros que eu experimentei de supermercado, de farmácia também, alguns de farmácia, pesavam-me muito. Pronto. Quando eu fui a primeira vez ao cabeleireiro para caracóis, eu penso que foi o ano passado, não tenho bem a certeza, mas terá sido há um ano, talvez um bocadinho mais. Eu vou poucas vezes ao cabeleireiro, eu vou para aí por ano, vou 2 ou 3 vezes por ano, 3 vezes já é bastante. Este ano se calhar vou mais uma vez porque tenho um casamento em agosto, mas quer dizer, não vou assim muitas vezes ao cabeleireiro, corto a minha própria franja, pronto, então normalmente vou para cortar e tal, e notei muita diferença quando fui ao cabeleireiro para cabelos com caracóis, sobretudo na quase aula que me deram sobre como tratar dos meus caracóis. Depois há uma parte que tem a ver com a nossa aprendizagem pessoal ou com a nossa circunstância pessoal, ou não é bem quer dizer, pode ser circunstância, tipo se tens mais tempo ou menos tempo para tratar dos teus cabelos, porque também é preciso tempo. Mas por outro lado, o teu tipo de cabelo, por exemplo, o meu cabelo não aguenta muito produto. Não vale a pena estar a pôr muito produto de cada um dos que eu tenho aqui. Eles estão aqui em cima da tábua de passar a ferro
E eu olhando para eles, meu Deus, que diferença. Quer dizer, eu passei de usar só shampoo e um creme para cabelo, 2 produtos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há um deles que eu trocaria por outro, mas vou usá-lo até ao fim e depois nessa altura troco. Porque acho que o outro é mais eficaz para aquilo que eu procuro e também me vai dar mais tempo, ou vai-me tirar mais tempo nos cuidados que eu faço. Se bem que eu não perco muito tempo nestes cuidados, sinceramente. Então isto acaba por ser uma mistura daquilo que me ensinaram no cabeleireiro, de como tratar dos meus caracóis, e depois aquilo que é a minha personalidade e o tempo que eu tenho de facto, ou que eu quero dispensar de facto para estes cuidados. Mas algumas dicas, até foi a própria cabeleireira que deu, do género, olha, se vir que não tem muito tempo, junta este e este passo, coisa e tal, porque eles, claro, lá no cabeleireiro, eu estou lá hora e meia, eu de cada vez que lá vou, para cortar o cabelo, depois eles cortam a seco, essa é uma característica, depois lavam, penteiam nessa altura, porque o cabelo encaracolado não deve ser escovado seco. O cabelo encaracolado, como é elástico, vamos lá, deve ser escovado quando está molhado, é quando está menos frágil. Que é um bocado o contrário do que acontece com um cabelo liso, que é mais frágil molhado. Acho que há assim uma diferença. Pronto. O que eu fixei é que o meu cabelo é mais frágil quando está seco do que quando está molhado. Pronto, então deve ser penteado molhado. Eu até arranjei uma daquelas escovas de silicone, que tem muitos dentinhos e não sei o quê. Pronto. Silicone, não sei se aquilo é silicone, mas acho que sim. É um plástico. Pronto, não sei que plástico é que é. Então é isso, então uma coisa que eu acho que perdi-me aqui um bocadinho, mas o que eu aprendi é que não preciso, o meu cabelo não precisa de muito produto, o meu cabelo não é nem muito forte, nem muito fraco, nem tenho imenso cabelo ou pouco cabelo, eu estou ali no médio. Médio mais, porque eu até perco bastante, mas está-me sempre a crescer, portanto, mas não tenho muito, tipo a minha irmã, por exemplo, tem mais cabelo e tem uns caracóis mais definidos, o meu cabelo é um bocadinho mais molinho e não tenho assim tanto cabelo, não é muito volumoso, que era uma coisa que eu gostava de ter mais volume, mas não, ele é assim um pouco mais caidinho, ele começa a pesar. Os caracóis começam a pesar, então ele puxa-me um pouco o cabelo para baixo. Então não convém usar muita quantidade de produto, mas eu já fiz experiências de, imaginem, tirar alguns produtos, um dos produtos acabava. E eu pensava, ok, eu também estou a usar tantos produtos, vou parar de usar este. E eu notava a diferença. Eu notei a diferença sobretudo quando parei de usar amaciador, porque houve uma altura que eu achava que o amaciador estava-me a deixar o cabelo muito pesado, mas porquê? Porque eu estava a usar muita quantidade e estava a chegar demasiado à raiz do cabelo. É isso, no meu caso tem sempre tudo a ver um bocado com quantidade, enfim. E depois houve outra altura que eu tirei o creme de hidratação do cabelo e também notei diferença. Pronto, então eu acho que aqui, neste momento, para o meu cabelo, está a quantidade certa de produtos. E eu estou a gostar de como é que ele está. Ele mantém-se, que é uma coisa que não me acontecia antes, que é, ele não está pesado e nem fica oleoso. Eu lavo num dia, e lavo sempre de manhã, não é? E depois, o dia seguinte, estou entre 2 a 3 dias sem o lavar. O mais normal é 2 dias sem o lavar, e depois volto a lavar no quarto dia, vamos lá, ou 3. Chego a estar 3 dias sem lavar o cabelo e consigo usá-lo solto, que era uma coisa que não acontecia, eu tinha que o apanhar, ele ficava tão oleoso que eu tinha que apanhar o cabelo. Pronto, e depois outra característica é que eu estou a ficar com brancas, eu tenho bastantes brancas, sobretudo assim aqui. Eu não tenho problemas com isso, o que acontece é que o problema do cabelo que fica branco, não é? Que perde o pigmento, é que ele é mais crespo. E às vezes sobe mais e é um cabelo mais rijo, um fio mais rijo, etc. E com este tratamento ele está a par do cabelo que ainda tem pigmento, portanto continua, faz os caracóis na mesma, fica molinho, pronto. Ele agora, isto já é o segundo dia, portanto eu lavei o cabelo ontem de manhã, ele já está aqui, já me desmanchou alguns fios, alguns caracóis, mas isso é o normal, é isso. Eu, pronto, já tenho caracóis desde a minha puberdade, portanto desde os meus 14 anos, que eu tive uma puberdade tardia. Enfim, TMI, mas eu não gostava nada dos meus cabelos com caracóis, sempre que ia ao cabeleireiro pedia para me esticarem o cabelo, escovava o cabelo, eu não sabia trabalhar com ele, depois consoante fui ficando mais velha comecei a gostar mais dos meus caracóis, mas depois não sabia bem o que fazer, sinceramente não sabia bem o que fazer e o que mudou mesmo foi ir a um cabeleireiro especialista em cabelos com caracóis. Foi isso que fez a diferença toda. E se calhar também tive sorte com o cabeleireiro que eu vou aqui em Viseu, porque a dona do cabeleireiro, que é quem me costuma atender, ela atende toda a gente, atenção, não sou especial,
ela explica muito bem. Ela quer mesmo ajudar e nunca me impingiu produtos, eu é que fui perguntando porque percebi que um ao outro gostava mais e, enfim, e eu vou falar deles aqui também. Portanto, é isso, vou partilhar a minha rotina, já fiz aqui uma introdução gigantesca. Então, shampoo. O shampoo que eu uso é este da Bioderma. Este até já é o segundo frasco. Eu tenho um couro cabeludo bastante sensível e os outros shampoos costumam fazer comichão no couro cabeludo. Ou seja, quando eu uso não, portanto, e eu só percebi que isso poderia ser um couro cabeludo reativo. Aliás, eu tenho a pele do rosto reativa e às vezes pode estar tudo ligado, ou um couro cabeludo sensível. Num vídeo que vi de uma química australiana que eu sigo, que é a Michelle Wong, e eu lembro-me dela falar sobre isso e eu pensava, pois é que eu tenho sempre comichão, tipo, eu lavo o cabelo e passado umas horas ou no dia seguinte eu estou cheia de comichão no couro cabeludo. Não é uma coisa tipo comichão de piolhos ou que tu não consegues parar de coçar. Dá para fazer a vida normal perfeitamente, portanto eu sempre desvalorizei. Eu pensava, é stress, se calhar é um bocadinho de caspa, talvez. Qualquer coisa. Eu desvalorizei sempre porque não me impedia de fazer a minha vida normal do dia a dia. Mas quando ela disse que podia ser. Há um ingrediente qualquer nos shampoos, de uma maneira geral, que pode provocar essa sensação, para aí 12 horas depois de se lavar o cabelo, às vezes até um bocadinho menos, eu pensei, ok, será que é isso? Ela falou de outros shampoos que ela sugeriu, eu cheguei a experimentar 2 de supermercado, mas eles faziam-me comichão também, muito menos, ok? Tipo, atenuou bastante. Ou seja, eu começava a sentir a comichão bem mais tarde e era mais suave, mas continuava a sentir alguma coisa. E experimentei um shampoo era da Clorane, foi um que eu usei, eu até falei dele aqui no canal, não me estou a lembrar qual é. Usei um de farmácia, que eu agora não sei, Ducré, que foi da Ducré, e esse, mais uma vez, também atenuou bastante, mas ainda me fazia alguma comichão de vez em quando. De vez em quando eu sentia alguma comichão no couro cabeludo. E o único com o qual, até agora, isso não aconteceu foi com este da Bioderma. Pronto, já mostrei. Enfim, que é o No10 Shampooing. Pode ser usado diariamente, mas eu só uso quando lavo o cabelo, obviamente, claro. Pronto, portanto, para aí 2 vezes por semana. E tem que ser sem silicones, pois há essa questão também para os cabelos com caracóis. Para o fio absorver a hidratação não convém ter silicone. É isso, eu estou-me a esquecer de alguma coisa. Acho que é o silicone. Pronto, e estes shampoos para cores cabeludos sensíveis normalmente não têm. Estou a ver se diz aqui. O outro até dizia. Mas este eu sei que não tem também. São silicones e outra coisa qualquer. Estou-me a esquecer, pá. Mas isso é importante para o cabelo encaracolado, que é para o fio absorver a hidratação, porque a hidratação vem do couro cabeludo, isto é tudo matéria morta, não é? E o cabelo encaracolado, como é encaracolado, a hidratação que vem do couro cabeludo demora mais tempo a percorrer o fio todo. Então o fio encaracolado precisa de ajuda para ser hidratado. Então, isto é o que eu uso como shampoo e normalmente faço sempre, lavo 2 vezes com o shampoo, não lavo só uma, é preciso normalmente 2 vezes, sobretudo porque eu tenho uns passos de pré-lavagem, portanto, antes de lavar o cabelo, uso aqui 2 produtos, então eu tenho que os tirar bem do cabelo. Depois uso um bocadinho deste amaciador, que é da Fito, e então não uso muita quantidade. Eu estava a tentar pensar, ok, qual é a quantidade? Não é uma ervilha, há um bocadinho mais, para aí 2 ervilhas, assim na palma da mão, espalho, com o cabelo encharcado, faço isto, não é? Ponho, só nas pontas, não ando aqui a chegar muito ao couro cabeludo, porque senão ele vai pesar, se toca no couro cabeludo, depois fica muito, muito mal, fica muito pesado. Então ponho só assim nas pontas e tal, e depois faço o resto da minha higiene, portanto ele costuma estar no meu cabelo para aí 1 minuto por aí, e ele diz pode ficar entre 1 a 2 minutos, mas no meu caso costuma ficar para aí 1 minuto. Depois retiro o amaciador primeiro, passo com a escova, depois de retirar o amaciador, ou pelo menos a maior parte do amaciador, que é para não chegar com a escova o amaciador perto da raiz. Pronto, eu tenho este cuidado extra, porque de facto faz muita diferença. Então, retiro bem o amaciador e depois passo com a escova. Aquilo é uma escova pente, tem assim uns biquinhos, não o trouxe, desculpem. Mas enfim, tem assim... Eu se calhar ponho aqui uma imagem, pronto, tem um formato, é muito reconhecível. E então penteio e depois normalmente viro a cabeça para baixo, às vezes também quando ponho o shampoo faço isso, passo outra vez a água e com a cabeça para baixo separo
um bocado os fios, portanto vou à raiz e separo com os dedos. Então aqui já não tenho nada no cabelo, né? Está lavado, pus o amaciador, está feito. Tiro uma... aqui já é um bocadinho mais de quantidade, para aí o equivalente a uma moeda de 2 euros, para aí, talvez não tanto, talvez mais de 1 euro. Ponho este produto, que é uma gelatina, há quem chame geleia, há quem chame gelatina para cabelo. É uma espécie de gel, mas é hidratante. Eles chamam geleia. Este é geleia de alta definição. Adoro o cheirinho disto. E com o cabelo encharcado, ainda a pingar e com a cabeça para baixo. Portanto, eu separei um bocado dos cabelos, não é? E vou lá com... Pronto, ponho o produto e pego na minha t-shirt, que é a minha toalha de cabelo, e enrolo o cabelo e pronto. E depois lavo as mãos normalmente, lavo assim, se acho que fiquei com algum vestígio, lavo outra vez e saio do banho. É isto. Portanto, isto é tudo o que eu faço no banho. O que é que... Há aqui uma questão que é... Este produto pode-se misturar com o creme de modelar. Portanto, eu tenho aqui um equivalente, mais ou menos, mas que é para usar em cabelo seco e que eles dizem para usar no segundo dia, depois de lavar, não é? No dia a seguir ao dia em que fizemos a lavagem, que é este da Fito. Este é aquele que eu sinto que não é muito adequado. Ou seja, eu vou acabá-lo, eu estou a usá-lo e não sinto que me pese, também não me sinto que faça mal. Aliás, eu tenho gostado do aspecto do meu cabelo, mas eu acho que preferia ter só um produto para ir pondo no dia-a-dia, que é outro que eu já vos vou mostrar, que eu posso chamar de styling, mas não é bem styling, é mais hidratação. Eu não faço muito styling. Pronto. Então eu acho que prefiro ter no banho, e que é uma coisa que a cabeleireira disse também que se pode fazer, que é pôr a quantidade deste, depois misturar um pouco do creme de modelar, que é um que eu já usei da Fito, já usei para aí 2 ou 3 embalagens desse e gosto bastante. Só depois comprei aquilo para experimentar, ou seja, é aquelas coisas que eu às vezes entusiasmo e depois arrependi-me, mas não quis comprar outro produto. Então pensei, não, eu vou terminar aquele e quando terminar aquele compro o creme de modelar e está a servir bem. Portanto, e depois mistura-se o creme de modelar, espalha-se, é um bocado a mesma coisa, só que misturas mais um bocadinho do outro produto. E então tens ali uma hidratação extra. Enrola a toalha, está tudo bem, vou fazer o resto da minha rotina, normalmente rotina de pele, vestir-me, corpo, quando tenho que hidratar o corpo, etc, etc. No mesmo dia em que eu lavo o cabelo, eu depois tiro a t-shirt, não é? Normalmente eu separo o cabelo com os dedos, faço tudo com os dedos, portanto não volto a meter escova nem pente. Portanto, ajeito o cabelo com os dedos e às vezes ponho um pouco deste óleo. Isto aqui foi mesmo no cabeleireiro, que adoro o cheiro deste produto e é um óleo que não me pesa nada. Eu acho mesmo impressionante. Eu não ponho muito e não ponho tanta quantidade quanto a cabeleireira me costuma pôr. Eu não preciso mesmo de muita quantidade. Eu ponho para aí uma ervilhinha, às vezes nem chega a ser uma ervilha mesmo. Ok? Portanto, é um pouco essa quantidade, espalho sempre e depois vou assim. E isto para o meu cabelo é suficiente. Eu não preciso estar aqui, porque é isso, eu não tenho um cabelo muito crespo, não tenho um cabelo muito seco. Portanto, não é preciso muita quantidade, nem estar aqui a manipular muito à bruta, porque os meus caracóis são um pouco frágeis. Alguns deles depois facilmente perdem a forma. Portanto, isto é o que eu costumo pôr. Ele também serve como um protetor térmico, como proteção térmica. Então, eu faço questão de pôr isto antes de ir fazer a fototerapia, ponho um bocadinho, mas eu gosto tanto deste produto e acho tão agradável, pronto, acho hidratante, gosto do cheiro, gosto da experiência do colocar, que acabo por pôr todos os dias. Só hoje, por exemplo, hoje é o segundo dia, eu pus este produto, eles dizem para pôr assim em spray no cabelo. Pá, eu não faço isso, o meu cabelo é isso, se eu tivesse um cabelo muito crespo, muito volumoso, muito seco. Desculpem, estava aqui a editar e era só para dizer que eu também não ponho assim, porque isto não sai em spray, quer dizer, supostamente seria em spray, mas sai tipo um jato fininho, tipo assim, que também não dá jeito nenhum, mesmo até para quem tenha o cabelo mais crespo, etc, não sei se será a melhor opção. Pronto, queria só dizer isto. Isto é um creme, nem sequer é um produto muito líquido que fosse a espergir de uma maneira assim separada. Vamos lá, não estou a dizer isto muito bem, mas acho que vocês perceberam. Queria só deixar essa nota, que me faltou aqui. Eu ponho na mão, portanto eu faço 4 bombinhas para a mão, espalho muito bem e depois é que vou espalhar no cabelo. É isto. Hoje também juntei um bocadinho deste óleo porque ele também ajuda a baixar um bocadinho aqueles cabelitos que às vezes ficam assim no ar. Então eu costumo pôr a maior parte do produto aqui
E depois tenho menos, o óleo fica nas mãos, não é? Mas quando tenho menos produto, às vezes faço assim, com calma, que é para não chegar à raiz, mas pronto, para baixar um pouco estes cabelinhos que ficam no ar. Isso foi outra dica que a cabeleireira me deu. Adoro este produto, é o meu favorito. Portanto, o meu objetivo é ficar só com este produto para finalizações e durante o dia ir pondo, ou, desculpem, uma vez por dia ir pondo. Eu não acho que seja preciso ir colocando durante o dia, mas pelo menos de manhã, ou se eu noto que o cabelo está muito crespo, posso pôr, muito crespo, o meu cabelo não é muito crespo, mas mais no ar. Imaginem, está de chuva, o cabelo fica mais com aquela eletricidade estática, posso pôr aqui um bocadinho para baixar, e ele tem essa vantagem de estar a hidratar o fio e de cheirar muito bem, já disse isto 30 vezes. Este produto aqui, lá está, eu estou a usá-lo no segundo dia, depois de lavar o cabelo. Portanto, lavo o cabelo num dia, no dia seguinte coloco isto, também já me estou a repetir, mas a minha ideia é terminar e ficar só com este produto para usar depois nos dias em que não lavo o cabelo, se bem que lá está, eu uso também no dia em que lavo o cabelo. Estou mesmo fã do produto, ouçam, eu nunca pensei que um óleo, porque a minha experiência de usar óleos no cabelo é deixar-me muito pesado, mesmo usando pouco. Corre sempre mal. Então eu estou parva porque eu adoro óleos, mas os óleos, no meu caso, onde eu gosto mais de os usar, que é cabelo e rosto, eles são muito pesados. Pronto, enfim. E então este aqui, eu não sei, há de ter a ver com a formulação, porque isto não é só óleo de argão, não é? Isto tem outros ingredientes, mas está ótimo, sinceramente. E para terminar, eu tenho 2 produtos que eu uso em pré-lavagem. Portanto, eu se calhar até devia ter começado por aí. Desculpem lá, mas não. Comecei pela lavagem, portanto, aquilo que eu faço quando estou na banheira, depois aquilo que eu faço já fora, não é? Mais finalização, entre aspas. Ou não, eu acho que eles chamam mesmo finalização, mas é que é uma coisa só de hidratação, não é? Sim, não é de styling. Não, mas posso. Porque é que eu me prendo com estas coisas? Ai, desculpem. É finalização. Pronto. E depois tenho 2 produtos de pré-lavagem. Então, um destes, que é o óleo vegetal de jojoba, eu comprei isto a achar que isto era para usar na pele do corpo. Eu ainda não estou convencida que não possa ser usado na pele, ok? Mas depois eu comprei, a pensar, até está com um bom preço, o óleo vegetal de jojoba é o meu óleo favorito, é levezinho e tal. Pensei que podia às vezes usar também no rosto para fazer gua sha, porque eu queria voltar a integrar o gua sha assim de vez em quando. Só que isto diz aqui que é para o cabelo. Só que eu não sei como, pá, porque isto é só óleo de jojoba, percebem? Isto não tem mais nada. Só que eu sou cá muito bem mandada e se um produto me diz que é para uma coisa, é para essa coisa que eu vou usar. Pronto. Assim, de uma maneira geral, eu costumo levar a sério o que dizem as pessoas que fizeram os produtos. Então, eu ponho isto é para ser usado como pré-lavagem, pode ficar só uns minutinhos. Portanto, para os comprimentos do cabelo, eles põem sempre isto tão pequenino que é impressionante. Eles dizem deixar atuar alguns minutos e lavar. Normalmente o que eu faço é, eu acordo e vou tomar um pequeno almoço, não é? Então, antes de tomar um pequeno almoço, eu coloco isto. Eu já sei que vou lavar o cabelo, então coloco isto nos comprimentos do cabelo. Normalmente apanho o cabelo, para o caso de... sei lá, para já porque acho que para não estar com o cabelo todo cheio de óleo a vir-me para a roupa ou para o rosto, também é por aí. Mas se alguém tocar à porta ou qualquer coisa, também não estar assim toda a balda, enfim. Então isto é o que eu uso nos comprimentos do cabelo. E este da Fito, eu já uso este produto há vários anos. Eles mudaram entretanto a embalagem, mas a formulação parece-me igual, porque o cheiro é igual, que é a única coisa que eu não gosto neste produto, tem um cheiro intensíssimo. Portanto, isto é um sérum para o couro cabeludo e isto deve ser usado uma vez por semana. Portanto, eu no dia em que uso isto, que normalmente é para o final da semana, portanto, quando eu lavo o cabelo mais para o final da semana, faço a mesma coisa. Acordo, coloco o sérum no couro cabeludo e massajo, depois coloco o óleo nos comprimentos do cabelo, apanho o cabelo e deixo atuar. Este aqui, por exemplo, diz para atuar durante 20 minutos. Então, assim, fica um bocadinho mais, porque eu, aquela coisa de preparar o pequeno almoço, ainda estou a acordar e tal, acaba por estar mais tempo no cabelo do que isso. No meu caso, normalmente eu penso que fica para aí 1h30, por aí, antes de eu ir tomar banho. Portanto, esses são os tratamentos pré-lavagem, portanto, está-me ali a proteger o cabelo e para ele não sofrer tanto depois com as lavagens do shampoo e não perder tanto essa hidratação. Pronto,
Eu sinto que me estiquei, meu Deus, quase meia hora a falar daqui dos cuidados de cabelo, mas eu estou contente com eles. Eu tenho tido prazer em fazer, eu que sempre fui tão preguiçosa com o cabelo, eu tenho tido muito prazer em fazer este tratamento porque eu estou a ver, de facto, diferenças no meu cabelo. Os caracóis mais definidos por mais tempo. Isto até me deu mais ânimo para deixar crescer o cabelo, porque eu gostava de deixar crescer o cabelo. Só experimentar. Eu nunca tive o cabelo muito comprido. Quando eu era mais nova, a minha mãe cortava-nos sempre o cabelo curto, porque era mais fácil de gerir. Então eu e a minha irmã tínhamos sempre o cabelo que crescia-nos até aqui, mais ou menos, e era cortado outra vez. Então o cabelo da minha irmã era mesmo difícil, porque era muito encaracolado. E depois, consoante fui crescendo, eu cheguei a ter o cabelo comprido, mas tipo o máximo por aqui. Mas depois fartava-me e cortava outra vez, andava sempre nisto. Eu nunca tive o cabelo mais longo do que isto. E eu gostava mesmo de o deixar crescer para ir por aqui. Sabe, assim abaixo do ombro. Gostava de dizer como é que ele fica. Eu acho que é possível que ele fique um bocado pesado, porque é isso, os caracóis, o que às vezes fazem, sobretudo num cabelo que não é muito volumoso e não tem assim muito cabelo, é provável que ele fique um bocado pesadão. Mas eu quero passar por essa experiência, quero ver como é que fica e, sobretudo, tenho curiosidade em ver como é que fica um cabelo branco comprido. Porque eu gosto muito de ver cabelo branco comprido. Acho muito bonito. Desculpem, já me estou a perder, mas eu gostava de ver o meu cabelo mais comprido. No fundo é mais por aí. E como estou também a achar piada esta transformação, não é? Para o cabelo branco, queria ver como é que ele fica assim, compridão também. Pronto. E depois logo se vê. Eu acho que aí se calhar o que pode mudar é a quantidade de produto ter de aumentar um pouco mais, porque o fio é mais longo. Por exemplo, eu andava a fazer só 3 bombas deste produto e agora faço 4 porque ele está mais comprido. Então uma pessoa vai ajustando, mas na minha experiência com o meu cabelo não é preciso muito produto. Se eu começo a perceber que o cabelo está a ficar um bocado pesado é porque se calhar exagerei. Tenho que pôr um bocadinho menos. Eu tenho mão pesada, eu já percebi que a minha tendência é carregar um bocado e tenho que estar sempre não. Se eu acho que isto é uma boa quantidade, então vou tirar um bocado. É mais seguro. Pronto, é isso. Terminou esta parte do segmento capilar e eu agora vou ter que ir tratar do almoço, porque já passa da 1 e eu tenho que ir tratar do almoço, basicamente é isso. Mas depois a minha ideia é falar destes livros e depois falar da tal casa que nós visitámos na Ericeira. Portanto, até logo, ou até já. Para vocês vai ser até já. Então, voltei e agora vou falar dos livros que li nos últimos meses e pronto, vou ver o que é que eu me lembro de cada um deles. Eu sei que em alguns tirei apontamentos, noutros não. Portanto, olha, até é um bom exercício para mim. Então, a ordem é do último que eu li para o mais antigo que eu li. Mais antigo? Eu não gosto muito dessa... Para aquele que eu li há mais tempo. No fundo é isso, vocês perceberam, não é? Vocês percebem tudo. Então, o primeiro é este, Tokyo Express, de Seiko Matsumoto. Eu não sei se estou a dizer o nome dele corretamente. Isto é um autor japonês e isto foi a minha mãe que me emprestou. Portanto, é um policial. Nascido em 1909 em Fukuoka, no Japão, Seiko Matsumoto só publicou o seu primeiro livro aos 40 anos. Porém, rapidamente se tornou um dos autores mais consagrados e lidos na ficção policial, sobretudo por conciliar o lado mais negro do mistério com uma exploração minuciosa da natureza humana, sobre o pano de fundo do Japão depressivo do pós-guerra. Vencedor de vários prémios, entre os quais o prestigiado Akutagawa, deixou-nos uma vasta obra em que predominam os romances e a ficção breve. Morreu em 1992. Então, nesta história, há um casal de jovens que é encontrado morto numa praia. Isto passa-se tudo no Japão. E aparentemente terá sido um pacto entre amantes que se suicidaram. Só que um dos detetives que é chamado ao local, que é um detetive já idoso, não estará assim muito longe de se reformar e será ali daquela jurisdição, vamos lá, ele acha... eu agora nem me lembro bem do que é que ele achou estranho naquele cenário com que ele se deparou, também porque aparentemente o rapaz e a rapariga, ou o homem e a mulher, eles eram jovens, mas pronto, não eram assim tão jovens, enfim. O homem e a mulher não teriam grandes pontos de contacto, não se percebe bem como é que eles tiveram aquela relação e ninguém percebeu. A rapariga trabalhava... Ouçam, é muito difícil para mim, porque eu já vi alguns filmes e aliás há uma série muito boa que é o Tokyo Vice e passa-se no Japão e é nos anos 90, se não estou em erro.
há uns sítios que eu não serão bem bordéis, mas é um serviço de acompanhantes. Portanto, os homens, normalmente, são os clientes, vão lá com um grupo de amigos, de colegas de trabalho, seja o que for. É um sítio onde tu podes jantar, não necessariamente bar, mas pode ser só bar. Neste caso, ela trabalhava num desses sítios onde serviam refeições, e depois elas fazem companhia. Pronto, que eu acho que é muito aquela ideia da geisha também, que é a mulher culta que faz companhia aos homens, e não é necessariamente prostituição, portanto não há obrigatoriamente uma relação sexual. Pronto, mas eles estão a pagar pela companhia delas também. Portanto, esse é um conceito que eu penso que cá em Portugal nós não temos. Um conceito, assim, é uma questão cultural. Pronto, eu penso que nós não temos isso cá. Pronto, e ela trabalhava num desses sítios. E nem sei se eles ainda têm isso lá no Japão, na verdade. Eu duvido que não tenham. Eu acho que há, assim, coisas que é muito difícil que são muito difíceis de morrer. Eu também... Enfim, agora já ia entrar aqui numa tangente, que não sei bem até que ponto é assim tão censurável. Às vezes o problema destes submundos em que há uma exploração sexual de alguma forma, não é? Quer dizer, são os homens que lá vão e são as mulheres que lá trabalham e servem e estão lá disponíveis para a conversa, etc. Portanto, há aqui uma relação de subserviência muito grande. Eu não sou muito fã, pessoalmente, mas por outro lado... Quer dizer, se ninguém está obrigado, às vezes o problema é que estes negócios depois prestam-se a abusos e a tráficos e etc. E é isso, eu já me estou a perder completamente porque o livro não é sobre isso. Então, ela trabalha neste sítio e é uma rapariga muito, muito privada, muito discreta, faz bem o seu trabalho, é considerada, é muito bonita, é considerada no seu trabalho, os colegas, assim, gostam dela de uma maneira geral. Não há ali grande drama, mas ninguém sabia que ela estava envolvida com esse rapaz. E esse rapaz, aparentemente, ou esse homem, trabalha para o Estado e eu presumo que isto tenha sido numa altura específica, eu não conheço nada da história do Japão, não é? Mas em que havia muitos casos de corrupção no governo e ele estava ligado de alguma maneira ao governo e a algum secretário ou ministro ou uma coisa assim do estilo, que estaria a ser acusado ou que estaria a ser visado pelas autoridades. Pronto. E então começa-se a entrar um pouco por aí, se calhar ele estava muito mal, achou que tinha culpa no cartório, tinha esta relação muito privada e muito secreta com esta mulher e eles decidiram suicidar-se juntos. Pronto. Só que é isso, este tal detetive mais velho que se chama Torigai, aquilo não lhe parece... Há ali assim... Tudo reveste-se a forma como sabiam que havia uma relação entre os dois, porque viram-nos por acaso um dos clientes deste, eu vou-lhe chamar bordel, mas eu não sei se será bem essa a palavra, será a palavra mais adequada, desculpem lá. Mas um dos frequentadores vai para uma estação de comboios convida duas das funcionárias desse bordel para almoçar fora do espaço, não é, de trabalho delas. E depois pede-lhes para elas o acompanharem até uma estação de comboios e nessa estação de comboios eles os três, não é, veem essa tal rapariga, mulher, com o tal homem com quem ela é encontrada morta numa outra plataforma mais longe e ficam surpreendidos todos, né, de gente, então, mas o que é que se passa ali? E quem chama a atenção para isso é esse tal cliente do bordel, que foi quem ofereceu o almoço e depois vão todos juntos e pede-lhes para elas irem com ele. Portanto, parece que ele quer, e eu acho que isso é muito claro no livro, parece que ele quer duas testemunhas para os verem, não é, juntos, para verem aquele casal junto, que elas nunca viram, não é? E depois, assim, não é tão estranho quando eles aparecerem os dois juntos tendo cometido suicídio. Então, para mim foi assim, a única coisa no livro, nesta trama, que me fez desconfiar deste homem, é que a coincidência era muito, muito grande. E depois, ainda por cima, para eles os conseguirem ver do outro lado da plataforma, nos comboios, e só acontecia ali numa altura muito específica do dia. Portanto, era uma coincidência muito, muito grande. E o Torigai embica com aquele homem, tipo, este homem tem alguma coisa a ver com isto e isto não foi um suicídio. Ele começa a embicar com isso. E depois, já não sei a que propósito, o caso passa para um outro detetive mais jovem,
que é o Mihara. Eu tenho ideia que era um inspetor, eu disse detetive, mas são inspectores. Eu tenho ideia que era um inspetor de uma esquadra mais da cidade. Eu agora não sei se era Tóquio ou uma das grandes cidades no Japão, ou Osaka, já não me lembro. Acho que era Tóquio. Que acho que era de onde eles são, aliás. Onde estava o bordel, etc, etc. Eles são encontrados, o casal é encontrado numa outra ilha. Acho que foi numa ilha mais pequena, não é? Porque o Japão, eu penso que é uma península, não é? Desculpem, eu sou péssima com geografia. Não confiem em nada do que eu estou a dizer em termos de geografia, ok? Eles são encontrados noutro sítio, numa localidade muito mais pequena e eu penso que é isso. A jurisdição passa para este inspetor mais jovem, de uma jurisdição maior, com mais recursos, etc. Mas até a dada altura eles estão a fazer a investigação um pouco à margem. Pronto, porque o chefe do inspetor o incentiva. Não é? E sinceramente, a dada altura na história parece-me que é de género, pá, vocês não têm, quer dizer, tirando essa coincidência, não há assim tantos motivos para estarem tão desconfiados e tão obcecados por este homem. Mas eles estão mesmo ali fixos naquilo. Pronto. Eu achei o livro, ou a trama, eu achei-a intrigante. Eu quis ler até ao fim para saber, então, mas o que é que aconteceu exatamente? Porque isto dá aqui algumas voltas. Eu achei o livro às vezes um bocadinho fastidioso porque entra muito nos horários dos comboios e as viagens, ou seja, torna-se um pouco aborrecido, eu achei, em algumas partes. Não achei que existisse assim um grande desenvolvimento das personagens, por exemplo. Está ali muito focado, muito obcecado com o outro homem. Eu até pensei, pá, caramba, não há mais ninguém, não há outros suspeitos, não deviam estar a investigar outras possibilidades? Não sei, acho isto pouco profissional. Mas também, por outro lado, em termos de leitura do livro, achei que seria mais interessante ter outras personagens também, em que nos pudéssemos focar, do género, será que foi este ou será que foi aquele? Mas eles estavam sempre muito, muito fixos naquele. Pronto. Mas eu gostei da trama, porque é isso. Eu queria mesmo saber o que é que tinha acontecido. E eu acho que não desilude. O fim não desilude. Por acaso fiquei surpreendida ali com uma parte... E eles dão-nos algumas... Ele, o autor, não é? Dá-nos algumas pistas ali a dada altura sobre... Se calhar foi esta pessoa. Mas é muito ténue e só no fim é que tu percebes que aquela pista era importante. Então, eu acho que como trama policial está interessante. Há um problema neste livro, eu acho, que é a tradução. Esta tradução não é muito boa e o livro tem várias gralhas também. Eu achei que havia aqui frases que não faziam muito sentido. Ou que estavam assim muito... Sabem, aquelas frases que estão muito enroladas, sabem? Eu depois, lá está, como este livro é da minha mãe e eu li isto à noite, eu às vezes quando é assim eu aponto aqui a lápis. Já estou um bocado torta, estou um bocado... enfim. Então não apontei em lado nenhum. Eu até perguntei à minha mãe se ela tinha sentido isso e ela disse que sim, que sentiu um pouco cuidado na tradução. Então é isso, eu senti que foi pouco cuidado na tradução por um lado e pouca revisão por outro, porque também apanhei algumas gralhas. Portanto, essa será a crítica até maior ao livro, porque de resto eu até achei piada à trama, tirando a isso, achar um pouco aborrecido aqui numa parte. Estão a ver, depois tem aqui... Eu até gosto quando fazem isto nos policiais, de porem assim uns gráficos e umas coisas, às vezes quando põem as plantas das casas ou uns gráficos dos estudos, das correspondências, neste caso, entre os horários dos comboios. Eu gosto disso, porque tipo, mete-nos mesmo na cabeça do inspetor, neste caso, e então eu gosto quando os livros fazem isso também. Então, ouçam, mais uma vez, talvez uma outra tradução seja mais interessante, não sei. Eu gostei da trama policial em si, mas deixo essa ressalva, ok? Da tradução. Entretanto, tenho aqui outros dois livros da mesma autora, Conceição Diniz Tomé, que é uma escritora de cá de Viseu, que eu conheci há pouquíssimo tempo. Depois percebi que já a conhecia antes, pelo menos o meu namorado conhece, ou já conhecia, que é o Luís. E tinha cá uns livros dela e fiquei toda contente e quero mandar vir um outro de que me falaram. Eu apontei ali noutro sítio, pronto. Eu agora estou a ver se não ando a gastar assim muito dinheiro com livros, porque já gastei para os meus estudos, mas gostei muito da forma de escrever desta autora. Portanto, este primeiro livro, o Fátima... Ok, não, até vou começar por este. Eu já não lembro qual é que eu li primeiro.
Desculpem, está aqui o meu gato, o Smic. Ele anda muito carente, pá. Tem sempre que vir para cima de mim. Olhem para esta coisa boa. Ele foi depilado aqui na barriga. Vai lá para o chão, Smic. Não dá jeito nenhum, estás aqui em cima. Porque teve que fazer uma ecografia. Então raparam-lhe a barriga, coitadinho. É muito fofo, eles ficassem com as pelezinhas da barriga, desculpem, não tem nada a ver. Este livro aqui, O Caderno do Avô Heinrich, é um livro, eu achei um livro duro. Isto é para um público juvenil. E eu achei assim... Achei difícil de ler, isto passa-se na altura, no início da Segunda Grande Guerra Mundial. E acompanha o Heinrich e o Joseph, que são dois rapazes que se conhecem na Polónia. Eu estou a ler aqui da contracapa, porque eu lembro-me de algumas coisas, mas é isso, eu já li o livro há algum tempo. Então estou a ler, portanto, Conceição Diniz Tomé, vamos começar por aqui. Nasceu em Vila Nova de Famalicão em 1970, formou-se no ensino de português-francês e atualmente é professora bibliotecária no agrupamento de escolas Viseu Sul. É autora dos contos infantis A Lua e o Pirilampo, de 2003, e História do Rapaz que se tornou Fazedor de Estrelas, vencedor do concurso de literatura infantil-juvenil, Prémio Centro Cultural do Alto Minho em 2009. Colaborou na antologia Histórias para um Natal, de 2004, com o conto Manhã de Natal. Este livro que a Presença agora publica é a obra vencedora do Prémio Literário Maria Rosa Colasso, Literatura Juvenil de 2012, atribuído pela Câmara Municipal de Almada. E depois a história. Heinrich e Joseph conheceram-se na Polónia no início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o Heinrich, ele vivia, se não me engano, em Berlim. Depois, quando é de uma família judia, quando os judeus começam a ser perseguidos, eles saem e vão para a Polónia. Ele não é judeu. Desculpem, ele não é judeu. O pai dele tem uma biblioteca, e eu penso que é em Berlim, se não estou em erro. E eles saem de Berlim para a Polónia quando a tensão política na Alemanha se começa a tornar muito tensa, não é? E vão para a Polónia. E o Heinrich é novo, eu agora não tenho a certeza se tem 11, 12 anos, acho que será por aí, e ele conhece o Joseph, que é de uma família judia. Conhecem-se na Polónia, no início da Segunda Guerra Mundial. Heinrich tinha chegado à Alemanha e sentia-se muito só. Felizmente, depressa se tornaram o melhor amigo um do outro. E depois, quando o Hitler sobe ao poder, portanto, naquele tempo, o homem que tinha subido ao poder na Alemanha resolveu que iria dominar o mundo e perseguir todos aqueles que considerava serem de raças inferiores, como os judeus ou os ciganos, e também todas as pessoas que lhe opusessem resistência. Esse homem chamava-se Adolf Hitler. Fez milhões de vítimas, um verdadeiro extermínio que ficou conhecido como o Holocausto. Esta história, escrita com grande sensibilidade, conta-nos como Heinrich, o rapaz alemão, e o seu amigo judeu Joseph conseguiram manter a sua amizade, provando que o afeto e a solidariedade são mais fortes que o horror da guerra e da própria morte. A autora mostra-nos ainda como o amor pelos livros e pela leitura e a capacidade humana de criar e apreciar a beleza são importantes para promover a paz entre os povos. Portanto, eles conhecem-se então na Polónia, estes dois rapazes. Entretanto, os nazis sobem ao poder, invadem a Polónia e criam lá um gueto no sítio onde eles estão a viver, na cidade em questão, para os judeus. E vai para lá o Joseph, juntamente com a família dele e todas as outras famílias judaicas, não é? E o Heinrich não se conforma com essa situação e tenta ver o amigo e tenta visitar o amigo. Então a história em si é, de facto, concordo que está escrita com sensibilidade. É uma história um bocado triste, pelo menos nesse percurso, e tem partes muito duras, ou seja, não é partes, é isso, eu estou aqui com alguns cuidados porque não quero dar muito da história, não é? Mas mete a morte de pessoas queridas e situações muito violentas, portanto ela não nos escuda daquilo que terá sido um clima de verdadeiro terror, não é? Portanto, eu gostei do livro, concordo que está escrito com sensibilidade, acho que é uma leitura dura. Portanto, eu não sei se isto está, diz aqui literatura juvenil, eu não sei bem se isso significa a partir de que idade é que se deve ler. Eu acho que algumas imagens do livro são violentas, mas é isso, eu não faço ideia, porque eu não tenho filhos, então não é assim uma coisa a que eu esteja muito atenta.
mas acho uma leitura importante e pertinente, mas talvez já a partir aí dos 14, talvez 13, 14, não sei muito bem, não sei, eu estou aqui a mandar para o ar. Mas achei uma leitura dura, ou seja, eu que sou adulta, não é? Fiquei aqui impressionada com algumas passagens, mas sobretudo pela violência, sim, mas sobretudo são passagens tristes, tem umas passagens tristes, mas eu acho que é muito realista, não é? E dá-nos essa noção do que terá sido viver aquele clima de terror. E depois o outro livro, eu até gostei, quer dizer, eu gostei dos dois, porque são duas leituras muito diferentes. Aqui já se fala mais de imigração, dos imigrantes e da viagem dos imigrantes. Eu achei este livro muito bonito, muito poético. Portanto, isto já tem ilustrações também de Mariana Rio, que é uma ilustradora portuguesa, e eu queria ver se apanhava aqui uma sinopse, mas não. Tem cá atrás: quanta água tem o mar, quantos barcos o conseguem navegar. Fátima atravessou o mar à procura de um refúgio e perdeu todas as palavras que tinha dentro de si. Para as reencontrar, terá de fazer uma nova viagem. E então fala da Fátima e da viagem que a Fátima fez. Portanto, que era uma menina silenciosa e triste, não sorria, não chorava e nem gesto algum saía de dentro de si. E depois começa a contar a história da sua vida e de como saiu do lugar em que habitava, que parece muito claro que seria Médio Oriente. Isto parece-me, pode ser África, pode ser Médio Oriente. Eu acho que isto será África, porque não é muito claro para mim, pelas ilustrações, exatamente onde estamos. Mas depois fala da viagem que fazem, não é? Até chegarem ao seu destino para tentar ter uma vida melhor. Mas depois é um percurso feito de muito sofrimento. Eu gostei muito das ilustrações e achei o texto mais poético. Achei o texto muito poético e... Eu agora estava aqui a pensar, porque eu sou péssima com geografia, não é? Mas quer dizer, parte da África é o Médio Oriente, não é? Que é cá para cima. O Médio Oriente é a confluência entre os continentes asiático, europeu e africano. Mas eu achei as imagens muito bonitas e o texto também. Então, em termos de objeto artístico, achei este mais interessante. E então gostei muito, fiquei tocada também com este texto. Depois tenho este livro, Caruncho, de Laila Martínez. Este livro foi uma sugestão para o clube de leitura Heroides, da estrutura artística Cassandra. A autora é espanhola, estudou ciência política e co-dirige a editora espanhola Levanta Fuego. É autora dos ensaios Gestación Subrogada, de 2019, sobre a espinhosa questão das barrigas de aluguer, e Utopia no es una isla, de 2020, acerca do poder das utopias na construção de um futuro comum. Organizou ciclos de cinema e debate sobre a história das mulheres e dos movimentos sociais e o papel dos monstros na cultura ocidental. Para escrever Caruncho, o seu primeiro romance, inspirou-se em crenças populares e na história da família materna, oriunda da região de Cuenca, onde a repressão franquista foi particularmente dura. Portanto, há aqui também uma parte da história de Espanha, não é? A história política espanhola. Fenómeno literário em Espanha, Caruncho, de 2021, narra o regresso de uma neta acusada de um crime à casa rural da família e mergulha o leitor no coração de uma Espanha vazia, marcada por resquícios do franquismo, uma terra tão agreste e estéril como o destino que condena as mulheres que nela vivem. Contada a duas vozes, pela jovem e pela avó, esta história de rancor e vingança é indissociável da memória do lar assombrado, de espectros que clamam justiça, entre quatro paredes sobre as quais pesam traumas herdados e décadas de violência e opressão. Um aclamado romance de estreia com ecos de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, e de alguns contos de Silvina Ocampo, em que se entrelaçam terror, injustiça social e uma pesada herança familiar que, como Caruncho, corrói as protagonistas. Gostei muito deste livro. Gostei muito de o ler, acho que está muito bem escrito, gosto muito da tradução. E falam connosco duas mulheres, uma avó e uma neta, que vivem numa casa que é como se fosse uma casa assombrada, uma casa de família,
elas não são nada bem consideradas no sítio onde vivem, que será uma vila ou uma aldeia, portanto um sítio pequeno. A avó é tida como uma bruxa, vamos lá, com alguns poderes assim paranormais, mas até parece uma mulher que vive bem com os seus fantasmas. A neta já é uma mulher mais revoltada, frustrada, quer sair da casa da família, mas como? Com que dinheiro? Para onde? Ela até tem um plano, eu penso que até era ir para a cidade mais perto do sítio onde elas vivem, que eu agora não me lembro qual é, porque eu acho que não era Madrid, mas agora também não tenho a certeza. E então há ali muita frustração e há muito ódio nesta casa, e mesmo entre estas duas mulheres, sobretudo, sinto que há muito ódio da neta para a avó, e a avó em relação à neta, sinto outra coisa, sinto mais... Por acaso esta avó, porque entre esta avó e esta neta existiu a mãe, não é? Portanto, que desapareceu, que é uma mulher que desapareceu. E esta avó eu sinto uma influência um pouco mais positiva, ou que tenta ser, mas não consegue, junto da sua neta. E a neta rejeita completamente, e sinto que há um ódio muito grande da neta em relação à avó. Eu tirei aqui alguns apontamentos. Portanto, elas falam as duas connosco, cada capítulo é uma delas a falar, e se eu bem me lembro é sempre intercalado, primeiro fala uma, depois fala outra, e vão falando, a dada altura sabemos da história desta família, não é? Começamos a saber mais sobre a história delas e de como estas questões geracionais nos marcam tanto e nos prendem também. Estas histórias de família, estas heranças que nos ficam familiares de algo que aconteceu há muito tempo, que foi a mãe desta avó, portanto a bisavó desta mulher mais nova que fala connosco. Aconteceu qualquer coisa na vida dela, que nós sabemos o que é, mas eu não vos quero dizer, porque também fiquei surpreendida com isso. E depois como isso marca a vida destas mulheres, que são mulheres pobres também e mal vistas na vila, mas temidas ao mesmo tempo. Portanto, aquela questão da superstição está aqui muito vincada em algumas coisas. Até me fez lembrar algumas histórias que eu ouço aqui em Viseu, das rezas que se pedem para fazer, das pessoas que se acha que são bruxas, etc, etc. Pessoas, mulheres, são sempre mulheres. Pelo menos essa é a realidade aqui, com a qual eu vou tendo contacto de vez em quando. Portanto, também acho que há aqui uma coisa muito sexista. Mas enfim, mas então vi assim alguns pontos de contacto com as histórias que eu ouço aqui hoje, não é? Mas não posso falar nada sobre a questão política. Mas percebe-se que é algo que teve muita influência também no desenvolvimento aqui de vários pontos na história, não é? Que foram acontecendo. E o caruncho é um caruncho que a autora... é um caruncho que está na casa, mas depois elas estão... É como se estivessem presas na casa. E então eu acho que isso é simbólico, ou seja, elas são a casa, no fundo, e o caruncho está nelas também, a corroê-las. Então, eu pus aqui, há uma mãe que desapareceu, portanto é aquela geração ali a meio que não existe, aqui no livro, e depois há um filho de uma família rica ali da região, de quem a neta tomava conta, que também desaparece. Portanto, isto fala muito de abuso, fala de violência, há rancor, ressentimento, nojo, ódio. A avó tem visões de santos que falam com ela, e isso ela recebe com... portanto, é algo que ela descreve como sendo inicialmente, quando isso lhe começou a acontecer, como algo que a aterrorizava, mas depois que ela aceita, que ela passa a aceitar esse lado dela. E depois é isso, depois tens a família rica e a família rejeitada e temida da aldeia, que é a família destas duas mulheres, e eu apontei aqui heranças imateriais familiares. Pronto. Portanto, é isso, tem a ver com as histórias das nossas famílias e aquelas histórias que nos marcam, não é? E há famílias que têm histórias de vida mais dramáticas e mais traumáticas do que outras, e depois às vezes há também uma certa perseguição das pessoas em volta, que veem algumas coisas que acontecem como sendo quase um castigo, não é? E isto tem a ver muito com uma herança que eu não diria tanto cristã, diria mais de interpretação da Bíblia. O meu gato está mesmo... Tu estás mesmo chatinho, meu Deus. Meu Deus, ele é tão fofo. Ele vai passando aqui por cima. Então, ouçam, eu gostei muito do livro.
Gosto muito da forma como está escrito, acho muito original, acho uma forma de escrever diferente e ao mesmo tempo cativante, e depois a história em si é dura, é um bocado negativa, enfim, mas eu acho realista também ao mesmo tempo. Depois tenho aqui este livro, O Silvo do Arqueiro, de Irene Vallejo. Eu li um livro dela de que gostei muito, que é O Infinito num Junco. Portanto, este já é um romance. Portanto, O Infinito num Junco, eu penso que até falei dele aqui no canal, fala sobre a história do livro, como é que ele começou, em que forma é que ele surgiu inicialmente e toda a história até agora, no fundo. E eu acho que é um livro que está muito bem escrito e é um livro que eu quero reler. Isto tudo para dizer, este aqui eu não fiquei fã. Eu primeiro vou ler, se calhar, aqui a nota biográfica. Irene Vallejo nasceu em Saragossa em 1979, é apaixonada pelas lendas gregas e romanas desde a infância. Estudou Filologia Clássica e doutorou-se nas universidades de Saragossa e Florença. Empenhada em dar a conhecer os autores clássicos ao grande público, a autora dá palestras e visita escolas, universidades e bibliotecas, divulgando a importância e a atualidade do legado do mundo antigo. Colabora com meios de comunicação como o jornal El País, em Espanha, e Milenio, no México, e é sobretudo autora de uma já ampla obra que inclui títulos de ficção, coletâneas dos seus artigos jornalísticos e livros ilustrados. Eu tenho que explorar mais isto também. Estes outros livros que ela tem, porque eu gostei tanto do Infinito num Junco que eu acho que tenho que explorar mais. E gosto muito de todas estas temáticas que têm que ver com a antiguidade clássica, então acho que iria gostar também. Bom, alcançou o reconhecimento internacional com o seu livro O Infinito num Junco, lá está, da Bertrand Editora, 2020, portanto esta tradução, que há de ser a que eu tenho aí. Além da sua atividade como escritora, trabalha ainda em projetos sociais como o Believe in Art, levando a arte e a literatura a hospitais infantis. Parece-me muito, muito bem. Então, assim, o que é que eu me lembro? Exatamente, portanto, isto, ela pega, portanto, há uma... Ai meu Deus. Portanto, isto é um romance de aventuras, um romance de guerra, exílio e amor. Esta é uma viagem pelos mitos de um passado que ainda ilumina o nosso presente. Quando Enéas, fugindo do saque de Troia com o seu filho, naufraga na costa africana, nas praias da cidade de Cartago, o seu destino está nas mãos da rainha Elisa. Depois há aqui, séculos depois, num tempo circular e envolvente, o poeta Virgílio terá de recriar, por encomenda do imperador Augusto, aquela aventura inicial e as glórias passadas do já vitorioso império que esconde abismos de miséria e ganância por trás do seu mármore faustoso. Então, a Eneida foi um poema escrito por Virgílio, que foi um poeta do Império Romano. É isso, não é? Exatamente, pronto. Então, o imperador Augusto encomendou-lhe a composição de um poema épico que cantasse a glória e o poder do Império Romano. Portanto, o imperador Augusto encomendou uma obra, um poema, a Virgílio, que já era um escritor aclamado e conhecido. Isto para vos explicar um bocado o contexto. Então, o que ela está a fazer aqui no livro é... nós estamos dentro da Eneida, vamos lá, a acompanhar o Enéas e quando ele naufraga, juntamente com os seus companheiros de viagem, quer dizer, os outros soldados que estavam com ele e com o seu filho também, em Cartago, e onde conhece esta tal rainha Elisa. Portanto, eu não li a Eneida, ok? Mas isto será, assim, um bocado a apanhar essa parte da história da Eneida. E então ela vai intercalando cada capítulo, ou é Enéas que fala connosco e fala daquilo que lhe aconteceu e como é que ele vê os homens dele, que estão inquietos, onde é que eles estão, como é que vão fazer para sobreviver. E depois fala connosco a Elisa, a rainha Elisa, que vê aqueles homens a aparecer, que está a ter dificuldade em consolidar o seu poder nesta cidade. Daquilo que eu me lembro, ela também saiu de outro sítio, não sei se foi expulsa de outro sítio, agora não me lembro. Mas tem essas dificuldades, então ela fala connosco também. E depois há uma terceira personagem que eu penso que é uma irmã. Desculpem, uma irmã da Elisa, que não tenho agora a certeza absoluta, desculpem, mas que tem uns poderes. Portanto, ela será uma espécie de sacerdotisa. Ainda é muito nova, mas tem assim uns poderes de vidente, de profetisa, uma coisa assim. O que é que me irritou, ou do que é que eu não gostei muito neste livro? Todas as personagens, estas personagens destes vários capítulos que se vão intercalando, falam da mesma forma. É como se fossem a mesma pessoa.
E isso eu não gostei. E não gostei muito do estilo, tenho que confessar. Achei... eu não sei qual é a palavra, mas não me identifiquei. Comecei a achar aborrecido, comecei a achar repetitivo, mas sobretudo que as personagens não existiam por si, não tinham uma personalidade própria. Foi isso que eu senti. E depois de repente aparece-me um capítulo que é o poeta Virgílio. Portanto, aí somos puxados para a realidade, vamos lá, uma realidade longínqua, continua a ser uma interpretação, mas sabemos que existiu de facto um poeta Virgílio a quem foi encomendado por aquele imperador a escrita de um poema épico, e é quando ele escreve a Eneida. E para mim esse capítulo foi outra coisa completamente diferente. E eu estava a ter muito prazer em ler os capítulos em que era Virgílio a falar connosco, que eu agora não tenho a certeza se era escrito na primeira pessoa ou na terceira. Já agora deixem-me ver. Virgílio, porque cada capítulo tem o nome da personagem que fala connosco. Por exemplo, quando o título é Enéas, nós sabemos que é Enéas que fala connosco. Quando é Ana, sabemos que é Ana. Quando é Elisa, sabemos que é Elisa. E aqui quando é Virgílio, também é na primeira pessoa. Agora, é engraçado porque os capítulos em que era o Virgílio a falar connosco eram os capítulos que me interessavam mais. E a minha incerteza é se é porque é uma pessoa que eu sei que existia mas eu gosto de ficção, portanto não há de ser por aí. Eu ia dizer se por eu saber que existiu e eu tenho muito interesse por essa altura da história do Ocidente, se calhar é por isso que eu gosto de ler estes capítulos, mas eu acho que não, acho que tem a ver com o estilo. Acho que sim. Foi o que eu senti. Então o que é que eu fiz? A dada altura, mais ou menos a meio, eu até marquei. Eu parei de ler, porque eu já estava farta, parei aqui. E então só li os capítulos em que era Virgílio a falar connosco. Sabe, eu durante muito tempo obrigava-me a ler os livros até ao fim, mesmo quando não estava a gostar muito. E eu agora já não tenho muita pachorra para isso, porque quero ler muita coisa, há muita coisa que eu quero ler. E se eu não me estou a sentir tocada, se por algum motivo não me está a satisfazer, e pode não ter nada a ver, aliás, eu acho que terá mais a ver com... Olhem, pode ter a ver com tanta coisa. Pode ter a ver com a minha sensibilidade ser muito diferente da autora, pode ter a ver com a tradução não ser muito boa, mas eu não senti que fosse isso neste caso. Pode ter a ver com a altura em que eu estou a ler, não estou com cabeça para isso, estou preocupada com outras coisas, estou numa altura em que preferia uma coisa mais assim ou mais assado, percebem? Eu sinto às vezes que esta relação com os livros, quando são livros de ficção, que não são livros de estudo, em que eu tenho mesmo que estudar e tenho um interesse de facto em estudar o livro, quando é ficção é uma relação mais emotiva com o livro, então eu nem sempre estou para aí virada e não tem nada a ver com o mérito ou demérito do livro, estão a perceber? Mas tenho que dizer, em abono da verdade, não gostei muito, mas gostei muito dos capítulos em que era o Virgílio a falar connosco e a descrever o seu tormento de ele ter que escrever um poema e não lhe estar a vir nada, e o que é que eu vou escrever, sobre o que é que eu vou escrever, como é que eu vou, enfim, descalçar esta bota, e estar preocupado porque terá sido numa altura em que também, eu penso que ele estava em Roma, estaria em Roma, que era uma cidade muito violenta e estaria numa época também muito conturbada e pronto, ele estava com receio de, enfim, sofrer represálias caso não se despachasse a escrever o poema, não é? Portanto, essas partes eu gostei imenso. Agora, eu ainda não tinha lido isto, de facto, eu acho que vou explorar mais os livros que ela escreveu. Porque eu interesso muito pela Antiguidade Clássica e eu gostei tanto do Infinito Númenor, que acho que está muito bem escrito. Achei às vezes um pouco fastidioso, mas sinceramente pousava, esperava uns tempos, voltava a pegar. Acho que ela tem uma forma de escrever muito bonita e depois é muito conhecedora da história, né? Da história da Antiguidade Clássica, então é sempre um prazer ler, mas de facto este aqui não fiquei muito fã. Pronto. E por último tenho Os Perigos do Imperador, um romance do Segundo Reinado, de Rui Castro. Esta é uma edição da Tinta da China e veio numa altura em que o Luís me ofereceu uma assinatura, acho que foi de 6 meses, do Clube do Livro da Tinta da China. Então eles enviavam por mês um livro e gostei muito deste livro, gostei mesmo. Então, deixa-me cá ver, não tirei assim muitos apontamentos. Autor, Rui Castro, é brasileiro, de Minas Gerais, e nasceu em 1948. É jornalista, biógrafo e escritor. Começou como repórter em 1967 e passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana. A partir de 1990 dedicou-se em exclusivo aos livros. Mais conhecido pelas aclamadas biografias de Carmen Miranda, Garrincha, Estrela Solitária, de 2018,
E Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico, de 2017, publicou também, entre muitos outros livros, o clássico Chega de Saudade, a História e as Histórias da Bossa Nova, de 2016, o relato sobre o Rio de Janeiro, Carnaval no Fogo, de 2017, e romances como Bilac vê Estrelas, de 2017. Em 2022 ganhou o Prémio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e é colunista do jornal Folha de São Paulo. Então, isto mistura ficção com realidade. Eu a sério, gostei mesmo deste livro. E percebo que gosto deste estilo. Então, basicamente, e ele fala sobre isso aqui na introdução, eu acho que se calhar não assinalei, mas ele encontrou umas cartas. Isto está muito bem organizado e ele explica como é que organiza logo aqui no prólogo. Não é uma introdução, é um prólogo. Ele explica como é que organiza todo o material que tem, mas ele encontra numa feira umas cartas, não é? Deixa ver. Num sábado de 2009, um passeio pela Feira de Antiguidades da Praça 15, aqui no Rio, me rendeu uma descoberta. Numa das bancas, entre revistas velhas, livros rasgados e papéis desbotados, vislumbrei um caderno de anotações de capa de couro preto, no estilo e do tamanho dos usados pelos antigos guarda-livros. Estava amarrado com um barbante sujo e tinha o nome J. de Sousa Andrade. Se se tratasse de Joaquim de Sousa Andrade, era óbvio que o vendedor... Pronto, mas era mesmo esse homem, e eu não sei se era o Sousa Andrade, portanto será um autor conhecido, eu penso que era um escritor. Não que fosse fã de Sousa Andrade, sempre o achei mais interessante como personalidade do que como poeta, principalmente pela época, década de 70 do século XIX, em que se atrevia a escrever a sério coisas como... E depois vou dar aqui um exemplo. Portanto, além de exemplares... Portanto, ele comprou um caderno. E nesse caderno, além de exemplares de revistas extintas, o registro era assim, tinha muitas coisas, algumas até bastante preciosas, mas o vendedor claramente não sabia o que tinha em mãos. E tinha... Ai, meu Deus... Um diário de quando este autor, este poeta, viveu em Nova Iorque, com anotações datadas de 1876. Exatamente, e que fala de algo que aconteceu lá com o, na altura, imperador do Brasil. Portanto, enfim, então ele, a partir daqui, vai fazer uma investigação, junta todos esses documentos. Eu estou a ver se me lembro, porque eu gostei tanto deste livro. E depois ele divide assim, quando ele escreve narrador, estão a ver, cada capítulo está numerado, não é? E depois ele escreve, quando ele escreve narrador, é ele próprio. Portanto, algumas coisas são ficcionadas, deduzidas e tal, mas não, ele não tem a certeza se terá sido assim ou não. Portanto, ele avisa isso no... ele fala sobre isso no prólogo, para estarmos atentos, narrador outra vez, mas depois, por exemplo... Arquivo do Museu Imperial e tem uma passagem do diário do tal imperador. Ok? Porque isto no fundo... Então nós aqui já estamos a ouvir a voz do imperador, Dom Pedro II, que existiu de facto e que escreveu isto. Portanto, logo esta primeira entrada, que é o capítulo 3, é Rio de Janeiro, 31 de maio de 1875. E depois tem, mais à frente, artigos de jornal. Então, o que é que se passa? Basicamente, no ano de 1876... Dom Pedro II, imperador do Brasil, embarcou num vapor rumo aos Estados Unidos da América para as comemorações do centenário da independência. A viagem de cortesia, relatada de perto pelo jornalista americano James O'Kelly, desde que partem do Rio de Janeiro, portanto este jornalista vai até ao Rio de Janeiro, está lá, já não me lembro quanto tempo, não sei se foram 2 semanas ou uma coisa assim, tirar mais ou menos a temperatura ali no Rio de Janeiro, o que é que as pessoas acham do imperador, o que é que se passa aqui... Tem reuniões com o próprio imperador, etc, etc. E depois fazem a viagem juntos, rumo a Nova Iorque, portanto aos Estados Unidos, e depois ele relata a estadia do imperador ali nos Estados Unidos. Nos bastidores, porém, planeava-se um tiro certeiro para alvejar o monarca durante uma apresentação do icónico circo Barnum and Bailey, abrindo finalmente caminho para a proclamação da República. Portanto, havia nesta altura pessoas descontentes com a monarquia, enfim, e queriam deitar o imperador abaixo e implementar ou proclamar a República. Em Os Perigos do Imperador, Rui Castro está de volta à ficção, mas sem perder de vista a experiência de grande biógrafo. A trama sucede-se, empolgante,
a par da reconstituição habilidosa da atmosfera dos Estados Unidos da América e do Brasil do século XIX, com algumas das maiores personagens e dos maiores feitos da época, deixando o leitor entre os factos e a imaginação. Portanto, existem as reportagens, mas depois também existem as cartas e o diário do tal poeta que está a viver nos Estados Unidos nesta altura e que é levado um bocado para dentro desta maquinação da tentativa de assassinato do imperador Dom Pedro II. Eu estou aqui a tentar perceber porque eu acho que há mais à frente... Sim, muita coisa do jornalista. Depois aqui notas portanto, as reportagens, mas também cartas que o jornalista enviava ao seu editor nos Estados Unidos. Portanto, a relatar também outras coisas engraçadas, porque esse jornalista também metia-se com tudo o que era mulher ali no Brasil, pelo que eu percebi, e mete-se assim nos trabalhos, e isso não é ficção, portanto isso aconteceu. Eu estou a tentar ver... É muito engraçado. Eu gostei imenso e acho que o material está muito bem organizado e depois as partes que o autor, portanto, que o escritor Rui Castro mete ali pelo meio, acho que casam muito, muito bem. Eu estava a tentar perceber... Curiosamente, acho que essa tentativa de assassinato não foi muito noticiada no Brasil, nem na Europa na altura. Portanto, nos Estados Unidos sim. Claro, não é? Tipo, não é? Era uma notícia quente, portanto foi lá noticiado, mas fora de lá acho que não foi assim. Não foi muito noticiado, provavelmente para continuar a dar aquela noção de que estava tudo bem, de segurança, de confiança no Império, não faço ideia. Mas ouçam, eu gostei muito de ler o livro, acho que está muito bem escrito e é uma leitura muito escorreita, muito fácil e dinâmica, não é? E o facto de estar em brasileiro, claramente, não é? Porque o autor é brasileiro, está muito bem escrito, não sei explicar. Sabem, eu acho que às vezes... Porque às vezes eu ouço, porque agora os miúdos leem tudo em brasileiro, vêm tudo em brasileiro, às vezes ouço isso. Eu sei que são coisas diferentes, ok? Eu sei. Mas a coisa ou está bem escrita ou não está bem escrita, estão a perceber? Então, basicamente é para isso que eu olho. Gostei muito do livro, gostei muito da história e aconselho a leitura. E pronto, agora que já terminei os livros, vou passar para a apreciação de uma casa em que nós estivemos hospedados, eu, os meus pais e a minha irmã, ali ao pé mesmo juntinho à Ericeira. Entretanto, abri aqui a UC e vim ver os livros da Irene Vallejo, O Futuro Recordado. Isto devem ser aqueles que estão traduzidos, não é? Eu agora estou a ler um livro em espanhol sobre as beguinas, da Maria Cristina Hinogue Sanz, e estou a achar uma leitura muito, muito acessível. Eu sei que depois existem diferentes tipos de espanhol, não é? Um que é mais fácil, uns mais fáceis do que outros, mas não sei. Mas assim, traduzido para português, tirando estes dois, encontrei aqui O Futuro Recordado e parece-me que são curtos ensaios, mas não estou a ler, e estes também são ensaios. Ensaios sobre o mundo atual à luz da sabedoria da antiguidade clássica, e aqui, recorrendo aos temas cotidianos da vida atual, Irene Vallejo elabora pequenas peças literárias em que recria um banquete imaginário, dialogando com várias personalidades históricas e com a cultura que elas nos deixaram, da filosofia à geografia, da literatura ao desporto, da história ao cotidiano. Ok, parece-me que pode ser interessante. Olhem, vou pôr aqui na minha lista de interesse. Eu tenho aqui uma lista, porque é isso, eu ultimamente o que faço é tenho uma listinha, até pus nos rascunhos do Gmail, tipo cursos e livros de 2025 que eu gostava de ler, ou de comprar, ou de fazer, ou whatever. Ok, isso não posso estar sempre a comprar, então vou pôr esta listinha da Irene Vallejo para não me esquecer que ela tem outros livros que também podem ser interessantes. Enfim, bom, então já me distraí aqui um bocadinho. Eu passei o vídeo, esperem lá, eu passei o vídeo aqui para o computador. Onde é que eu tenho esse vídeo da casa? Por acaso não sei se já o passei para aqui. Então, eu estive aqui à rasca para encontrar o vídeo, lá o encontrei, fiz o upload para o computador e então agora já dá para ver.
Então, nós fomos passar só 2 noites neste alojamento local, eu penso que isto é um alojamento local, a paisagem é lindíssima, aliás, como já dá para ver aqui nesta primeira imagem, eu acho que se calhar vou já pô-la no ecrã, nós fomos lá para um encontro de família, que era ali perto, era muito perto da Ericeira, então em vez de irmos para a Confissão de Lisboa, fomos aqui para a Ericeira, para o pé da Ericeira, percebemos que estávamos muito perto do centro da Ericeira, porque nós para lá andámos por montes e vales, passámos por quintas muito bonitas, há aqui uma indústria vitivinícola gigantesca. Não fazia ideia, sinceramente, mas depois percebemos que se tivéssemos vindo ao contrário, tínhamos ido por um caminho, pelo menos, mais confortável para o carro. Vamos lá, e muito mais perto, estávamos tipo a 5 ou 10 minutos do centro da Ericeira, mas não obstante, acho que também termos passado por aquelas paisagens, acho que também foi bonito. Então, quando se entra aqui, logo nesta zona, a visão não é muito bonita, porque os terrenos aqui em torno não estão muito bem cuidados. Em torno não, desculpem, no sítio onde as casitas estão, são várias casas seguidinhas, já vão ver, nós ficámos, pronto, numa delas. E o terreno em volta não está muito bem tratado, acho até um pouco... Acho que dá um bocado mau aspecto na zona, e depois tem assim uns edifícios que também estão velhos, ainda não foram recuperados, então acho que acaba por não ter assim um grande aspecto, assim logo que entramos, honestamente. Esta é a casa onde nós ficámos, são 4 ou 5, depois eu mostrei só um pouco mais do entorno, mas pronto, também não quis mostrar muito os meus pais e a minha irmã e o carro, aquelas coisas. E depois, assim que entramos, temos aqui uma zona de estar, que eu já vou mostrar melhor, zona de refeições, com uma cozinha assim pequena, que dá para fechar com estas portas de correr, uma casa de banho e um quarto ali ao fundo, e depois no piso superior temos mais um quarto e uma casa de banho, as 2 casas de banho completas. Então, estou aqui a mostrar a parte da cozinha, portanto ela não vai mesmo até ao teto, nem teria qualquer necessidade. Portanto, acho que está... é um espaço que está muito bem resolvido, eu acho, e ter as portas de correr, quer dizer, se não quiseres usar, podes tapar aquilo e fica com um aspecto assim um bocadinho mais arrumadinho. Agora, esta mesa de jantar, acho que dá logo para identificar um problema muito óbvio, que é uma pessoa vir-se-ia à rasca para sentar ali, não é? No lado que está mais encostado à cozinha, não só para puxar a cadeira para se sentar por um lado, por outro lado não conseguias abrir as gavetas e as portas da cozinha. Quando eu fiz esta filmagem, nós já tínhamos deixado tudo arrumado para nos irmos embora, mas tivemos que tirar a mesa daqui. Não dava para usarmos isto confortavelmente no dia-a-dia, porque nós basicamente tomávamos aqui o pequeno almoço e jantámos num dos dias. Então não era impossível. Acho que vou mostrar primeiro aqui esta parte da sala, portanto, este sofá dá para abrir, dava para fazer cama, eu dormi aqui em baixo, a minha irmã dormiu lá em cima, porque somos um bocado incompatíveis, ela gosta de tudo muito escuro e ela ia se deitar mais cedo, e eu depois quando me ia deitar ainda queria ler um bocadinho e não sei o quê, e mesmo só com a luzinha, porque eu até levei uma luzinha que tem até uma molita, sabem, de LED, assim pequenina, que dava uma luz muito tenue, e mesmo assim parecia que era uma luz que alinhava aquilo tudo, e eu pensei, não, vou dormir em baixo, estou mais confortável, sei que não a estou a chatear tanto, porque depois ouvia-se tudo, era já muito barulho, porque isto depois é uma zona muito silenciosa, então eu acabei por dormir aqui. E se repararem, este sofá também não está com muito bom aspecto, não é? Porque está ali com umas manchas, o que eu acho que não dá. Isso não dá muito bom aspecto, pronto, enfim. Então tínhamos este sofá, que era onde nos sentávamos à noite para ver televisão, assim antes de nos irmos deitar. Estas portadas isolam bastante bem a luz, isto não tem stores, não é? Esta cadeira aqui, nós acabámos por levar lá para cima, para termos algum sítio, no sítio onde eu e a minha irmã deixámos as nossas coisas, para podermos pôr a roupa, pôr as nossas malas, enfim. As nossas malas de mão, não é? Não, desculpem, não as malas de viagem, obviamente. Pronto, enfim. No meu caso até era uma mochila, no caso da minha irmã a mala, enfim, para não estarem as coisas no chão. Depois aqui a porta da entrada, esta parte aqui, a minha mãe apareceu ali um bocadinho. E depois aqui este móvel que eu achei que era a peça mais interessante aqui neste imóvel, a mais interessante e a mais resistente. Pronto, e depois com a televisão em cima,
péssima qualidade de imagem, som também um bocado mau, enfim. Desculpem lá, eu vou falar um bocadinho mal desta casa. Depois aqui, eu ali na parte da cozinha nem mostrei assim tanto. Mas basicamente eu queria mostrar, enfim, explicar mais ou menos o que é que nós fizemos. Foi logo, assim que entramos, percebemos, isto não vai dar para nós comermos aqui confortavelmente, é impossível. E usarmos a cozinha ao mesmo tempo. Então, o que fizemos foi, pegámos na mesa, virámo-la ao contrário e encostámo-la nesta zona aqui das escadas. Pronto, e depois tínhamos 2 cadeiras para cá, 2 cadeiras para lá. Dava para circular em torno da mesa, para ir lá para dentro e para usar a cozinha confortavelmente. E se estivéssemos mais do que 2 ou 3 pessoas ali naquela zona, às vezes acontece, sei lá, na altura do pequeno almoço, em que há ali mais circulação, não nos estarmos ali a atropelar uns aos outros. Portanto, dava perfeitamente e se fosse eu, era por aí que eu colocava a mesa e não ali naquele canto, que fica bonitinho, mas depois, em termos de funcionalidade, não funciona muito bem, não é? Outra questão, aliás, há um tema nesta casa que é, a casa eu acho que até está bonita, sinceramente, em termos da proporção dos móveis, as cores, etc., a colocação, esta mesa fica bem aqui, mas lá está, não é funcional. Portanto, superficialmente parece estar tudo muito bem, mas depois quando vais usar as peças e os móveis e o que seja, percebes que a qualidade deixa muito a desejar. Esta mesa, nós vimos-nos e desejámos-nos para a mudar de sítio e fizemos-lo com todo o cuidado para que ela não se desfizesse, porque esta mesa é de papel. Tipo, é mesmo leve. E parecia estar a desconchavar-se toda. Nós tivemos que fechá-la, metê-la no sítio, abrir, tipo, todo o cuidado e mais algum. Eu e a minha irmã ali, super cuidadosas. Pronto. Depois havia algumas coisas que faltavam na cozinha, ou seja, tem a cozinha, mas depois não tinha, sei lá, uma concha da sopa, ou não tinha já não sei o que é que não tinha. Tem máquina de café, mas não tinha chávenas de café. Ou seja, há algumas coisas que depois também não jogam muito a bota com a perdigota. O caixote do lixo era este, minúsculo, que está aqui. Que até, eu nem sei se estava aqui ou se foi um que a minha mãe trouxe. Não, era o que estava aqui. Tivemos que abrir um saco à parte, não é? Porque ali não cabe quase nada. E não tinha os caixotes de lixo nas casas de banho. Então, quando eu usava, sei lá, fio dental ou qualquer coisa, tinha que descer as escadas e vir cá para baixo. É assim, acho... É daquelas coisas, sabem, são aqueles cuidados que eu acho que são básicos. Mas pronto, enfim, esta era outra questão dos caixotes. Mas é isso, já mostrei aqui a cozinha. É isso, em termos de proporções e tudo, acho que está muito bem. Aqui esta zona do sofá, sinceramente, acho que não podia ser maior. Tipo, era impossível. Acho que podia era, se calhar... Esta parte, por acaso, da sala é complicada, porque como tem as portadas e as portadas abrem para fora, não dá para colocar nada ali em frente. Portanto, mais espaços de assento seria difícil. O que às vezes se podia fazer era ter um puff à frente, porque havia espaço, para ter um puff barra... mesa de centro, mas que poderia ser usado para uma pessoa sentar. Podia ser colocado na lateral e uma pessoa estar sentada ali. Mas pronto, enfim. Nós cabíamos os 4 no sofá, assim um bocadinho apertados, não é? Eu depois a dada altura sentava mais para a frente e a minha irmã sentava-se mais para trás e depois ela ia se deitar e eu podia sentar-me para trás. Portanto a gente desenrasca-se, mas é isso. Também não vejo assim outra forma de colocar aqui, enfim, de otimizar o espaço em termos de assentos, mas aquela cadeira, por exemplo, podia ser uma cadeira mais confortável, não é? Podia ser um cadeirão um pouco mais confortável. Pronto. E depois aqui a televisão, que foi, de facto, era mesmo muito fraquinha. E depois entrava-se aqui, nesta zona, por baixo das escadas, há umas portadas que dava para abrirmos. Eu tenho pena que isto fique tão desfocado, mas é porque eu não paro, não é? Eu devia ter parado, em vez se faço essa nota mental para a próxima vez que faço um vídeo destes, porque fica tudo um bocado desfocado. Mas isto são tudo portas. Esta porta aqui sai do sítio. Ou seja, nós primeiro abrimos aqui, já não sei, era para ver se havia qualquer coisa, não sei se era uma vassoura, se era um balde, já não sei. E ela saiu, desconchavou-se, estão a perceber? Esta não, esta estava bem fixa nas dobradiças, mas tipo apanhámos um susto com esta porta. Enfim. E depois tem aqui, eu não sei se cheguei a abrir, eu acho que não.
Depois tem aqui uma casa de banho, que era a casa de banho dos meus pais, no fundo. Pronto, ali apareço eu. Por acaso apanhámos algum calor neste dia. Pronto, uma casa de banho completa. Desculpem lá, a sanita está para cima, que é uma coisa que me irrita, mas pronto. Achei que estava bem arranjada, estava bem apetrechada. O quarto dos meus pais, eles disseram que era confortável, a cama era confortável. Tem aqui assim uma mesinha do IKEA. O IKEA aqui muito bem representado. Depois tem um armário e tem uma zona de trabalho ali no canto. Pá, é um bocado apertado, mas pode dar jeito. Portanto, tipo, a pousar coisas e tudo, dá imenso jeito. E tem este armário disponível, não é? Pronto. Aqui vou só desligar e depois puxar a porta. Eu gostei imenso desta porta de correr. Eu gosto muito de portas de correr. É uma ótima forma de aproveitar espaço, não é? De não desperdiçar espaço. Depois, sobe-se então para o piso superior. E tem uma vista, a vista é bonita, mas depois mais uma vez tens o terreno da casa assim muito mal arranjado, mas a vista lá para fora era bem bonita. E depois estas eram as camas onde nós estávamos. Tivemos que as juntar quase para podermos abrir as portas do armário, que está aqui deste lado. Eu nem sei, nem eu mostrei bem. Esta era a nossa casa de banho. Pronto, é assim, uma casa de banho, está aproveitada ao máximo, não, nada contra, achei-a muito úmida. Outra coisa, as toalhas estavam disponíveis lá no sítio. Esqueci-me de uma cena. Nós não tínhamos, não quero ficar aqui parada nisto. Nós não tínhamos papel higiênico, ou melhor, desculpem, havia um rolo na nossa casa de banho à metade do rolo. Na casa de banho dos meus pais havia um também já usado e um inteiro, e era isto. Mais nada. O coção, para 4 pessoas, é assim, nós acabámos por não precisar de... Não, por acaso abrimos só um. Comprámos papel higiênico, do género, deixa cá ver, imagina que, quer dizer, é preferível ter do que não ter e é uma coisa que não se estraga, não é? E volta connosco. Mas, por acaso, acho que acabámos só por abrir um e nem usámos assim muito, mas há algumas coisas que eu depois também acho que não são de bom tom, não é? Ter rolos já usados na casa que estás a disponibilizar, não é? Levas para ti e acabas em tua casa e deixas rolos novos, e rolos super excelentes também, caramba, o rolo de papel higiênico não é uma coisa muito cara. Pronto. E depois a outra questão é que as toalhas, pronto, eles disponibilizaram-nos toalhas, mas elas cheiravam, pelo menos as nossas, cheiravam a mofo. Então, cheiravam a umidade. Então, não ficámos muito contentes, honestamente. Mas enfim, pronto, tem aqui assim a casa de banho, pouco espaço, mas isto é pouco espaço para termos as coisas, mas isto é uma casa de banho pequena e está aproveitada ao máximo e eu acho que tem o essencial, tem uma tomada, se uma pessoa quisesse usar o secador. Depois lá está, tem vista, que acho que é para as piscinas ali municipais da Ericeira, se não me engano, que estão coladas a uma escola e eu não mostrei quase nada do quarto, Por acaso, agora que vi isso, não mostrei quase nada do quarto. Mas de facto, deixa-me puxar aqui um pouco para a frente, eu fiz isto, eu também estava com os nervos porque os meus pais estavam à minha espera. Portanto, nós tínhamos aqui um armário, não é? E que depois não conseguimos abrir, então tivemos que juntar as camas para termos espaço para abrir os armários. Outra coisa que não havia, cabides. Ou havia alguns cabides lá em baixo, no quarto dos meus pais, mas no nosso não, então fomos lá abaixo buscar. Enfim, ouçam. Já está. Não há assim muito mais para parar aqui. Eu quando descrevi ao Luís a casa, ele começou a dizer vocês também são muito esquisitinhos. Portanto, eu admito que possa estar a ser muito esquisitinha, ok? Mas o que eu senti naquela casa foi que era tudo um pouco superficial. Então, superficialmente, tudo é bonito e está bem arranjado e está proporcional, ou seja, há uma harmonia na casa em termos de cores e materiais, sem dúvida. Mas depois, esta mesa está-se quase a desfazer, esta televisão não funciona bem, não tens papel higiênico, não tens chávenas de café, mas tens máquina de café, o sofá está com umas manchas, não é muito confortável, ou seja, achei que faltava ali o conforto, um verdadeiro conforto, ou seja, se calhar podia ter menos coisas e podia até ter mais coisas em segunda mão, menos cenas do IKEA para dar ali um bocadinho de aconchego à casa. Eu ia dizer plantas, também podia ter plantas, mas isso é diferente, porque isso plantas, quer dizer, se tu não tens ninguém para cuidar das plantas e se é uma pessoa, se a pessoa que é dona deste espaço só lá vai de vez em quando, também é mau para a planta. Havia um vaso, eu não sei se vocês repararam,
no fundo da escada, que tinha um início de uma planta, não sei o que é que estava ali a passar, mas, quer dizer, não, pronto, não sei, achei que era uma coisa que escusava de estar ali, pois também dá um bocado de mau aspecto, mais vale levar para a tua casa e depois voltar a pôr lá. Não sei se está a tentar que a planta cresça ali, mas assim como está, parece que foi só negligenciada e esquecida. Então, havia assim umas pequenas coisas, e depois não termos, lá está, nada no andar de cima, uma cadeira ou qualquer sítio onde pousarmos as nossas coisas, uma mesinha, tipo nada, só tinhas a cama e uma mesa de cabeceira que tem uma superfície pequena, não é? Dá para pôr os teus óculos, se calhar, telemóvel, um livro e tal, mas não dá para muito mais, não é? Não tens sítio nenhum para colocar carteira, roupa que já usaste. Então senti que faltou assim alguns basicozinhos, eu achei, na casa. Então o que eu faria, pronto, porque já estou farta de falar mal, eu sei que isto está tudo muito dependente de recursos, mas eu falo por mim. Nós na nossa casa não gastámos imenso dinheiro com mobília. A grande parte da nossa mobília é em segunda mão. Comprámos na Remar e são preços muito acessíveis. A peça mais cara foi, de facto, a mesa de jantar, porque é madeira maciça e está em ótimas condições, mas depois estamos a falar de... Eu não sei se chegou a 200 euros. Eu não quero mentir. Isto já foi há quase 10 anos, não é? Mas quero dizer, isto tudo para dizer que não é preciso gastar muito dinheiro para ter algo de qualidade. Por exemplo, aquele móvel, como é que eu posso chamar aquilo onde estava a televisão? Uma consola, é assim, aquilo é um misto... Não é um misto, é mais tipo consola, pronto. Percebe-se que é um móvel sólido, às vezes mais vale ser antigo e ter essa personalidade, mas é uma coisa sólida. E eu senti que todos aqueles móveis, mesmo... e depois o edredom finíssimo, um edredom mesmo fininho, almofada, que era quase como se eu estivesse a dormir na tábua, ou seja, superficialmente está bonitinho, parece tudo bem, mas depois quando vais usar, quando vais usufruir, a coisa não corresponde, não é? É fraco, percebe-se que foi o mais barato que conseguiram encontrar, pronto, e eu isso, sinceramente, acho que dá assim um bocado de pronto, não é algo que a gente vá repetir, pelo menos ali, não é? E estes sítios não são propriamente baratos, não é? Para se estar. Então, sinceramente, não fiquei muito bem impressionada em relação a isso. Mas pronto, enfim, então, resumindo, o que eu faria? Provavelmente o sofá que estava lá, eu percebo que sendo um sofá-cama, porque assim dá para mais uma pessoa, ou pelo menos uma ou duas, ali até cabiam 2 pessoas, a limitação já é grande. Ou seja, ok, queres comprar um sofá em segunda mão, mas tem que ter cama também, se calhar já vais ter alguma dificuldade. Mas eu tentava arranjar um sofá-cama, um sofá um bocadinho mais confortável, com encosto e com braços. Pronto, acho que é o mínimo, porque aquilo, depois aquelas almofadas super fofas, super finas, sabem? Que horror, estou a ser tão negativa, mas foi o que eu senti, pá. Mas, depois a mesa de jantar que se ia desfazendo, não é? Portanto, sim, uma mesa que dê para abrir e para fechar, acho que é ótima ideia, colocava noutro sítio. No fundo colocava onde colocámos. Pronto, que é ali encostado à zona das escadas, porque ali não tem nenhuma abertura, porque debaixo das escadas mais à frente tem uma zona de arrumação, tem lá o cilindro da água quente, mas pronto, aqui antes colocava a mesa com provavelmente bancos do lado de cá e cadeiras do lado de lá, por exemplo, se bem que as cadeiras foi na boa, porque não impedia a passagem em torno da mesa. Um caixote de lixo como deve ser, na zona da cozinha, e sim, quer dizer, chávenas portanto as canecas, chávenas de café, se tens colher de sopa, faca e garfos, então vamos ter uma concha da sopa, por exemplo, qualquer coisa para servir. Havia outra coisa qualquer que a minha mãe também notou que faltava e que tinha dado jeito para o jantar, quando nós jantámos lá. Já não me lembro o que é que foi. Mas enfim, então, assim, ver bem o mínimo, porque é isso, não precisas gastar muito dinheiro e ter ali o mínimo. Nas casas de banho, papel higiênico, por amor de Deus. Quer dizer, ter rolos para ir substituindo, acho que é o mínimo, pelo menos 4. Quer dizer, é claro que depende do tempo que as pessoas lá vão ficar, mas eu teria sempre um estoque de rolos em cada casa de banho, porque dava perfeitamente, as casas de banho tinham espaço e tinham lugar para ter isso. Pronto. As toalhas, de preferência, sem estarem a cheirar a umidade, pronto, eu percebo se calhar tem a ver com o sítio onde estão e tal, mas achei assim um bocadinho... E depois os quartos, uns edredons com mais qualidade.
pronto, assim um bocadinho mais grossos e umas almofadas um bocadinho com mais enchimento, pronto. Foi isto que eu senti. E na nossa zona de quarto, porque os meus pais, como tinham aquela parte de secretária e cadeira, podiam pousar ali as coisas deles, NSSR, essas coisas, nós lá em cima não tínhamos isso, então eu colocaria uma mesinha, uma espécie de tocador, entre aspas, portanto uma mesita com uma cadeira. Então já punhas, e tinha espaço, lá em cima tinha espaço para isso. Portanto, subias as escadas e já podias ter ali uma mesita com uma cadeira, tipo tocador, entre aspas, colocar aí as tuas coisas e pronto. Não era preciso muito mais. Pronto, ouçam, é isto, é esta a minha apreciação do espaço. Não ficámos muito fãs, ou seja, eu gostei daquilo que foi feito arquitetonicamente, ou seja, a proporção de cada divisão, os materiais que usaram, a cozinha também, achei que estava ótimo, e ter as portas e tal, portanto, as casas de banho, teres 2 casas de banho num sítio tão pequeno, achei mesmo fixe. Portanto, essa parte arquitetónica está ótima. Em termos depois das peças dos móveis, não é? que se escolheram para encher, achei muito fraco e percebeu-se muito bem que era, tipo, foi o mais barato que encontraram, foi mesmo essa vibe que deu. E eu acho que nem sempre, quer dizer, tu podes conseguir na mesma acessível, mas com um bocadinho mais de qualidade. Pronto, então eu iria para a segunda mão. Acho que é sempre assim mais seguro. Mais uma vez, as mesas de cabeceira, o que é que eu achei assim, daquilo que foi baratinho, que eu achei que até funcionava? As cadeiras da cozinha. Ok. As camas. Também. Sim, portanto, a estrutura das camas. Mesas de cabeceira também. O nosso problema no sítio onde eu e a minha irmã ficámos, portanto, na parte de cima, é que nós não tínhamos mais nada. Não tínhamos mais nenhum sítio onde pousar coisas a não ser aquelas mesas de cabeceira. E aquilo era minúsculo. Pronto, e depois estar a pôr dentro do armário tudo, depois o acesso também era complicado, não é? Porque estava ali muito apertadinho. Então era só ter uma superfície, lá está, a tal mesa e cadeira. Pronto, mas essas, as camas sim, mesas de cabeceira também, é isso. Tudo o resto achei mesmo muito fraquinho. Pronto. Já está, desculpem, sinto que foi tão negativo, não é? Agora estou-me a sentir assim um bocado, acabei este vídeo assim, numa nota assim um bocadito negativa. Mas pronto, foi que eu usei do espaço. A ver se da próxima vez que falar de um espaço de decoração, para já acho que vai ser mais interessante porque vai estar muito melhor filmado, não é? E segundo, normalmente essas casas são mais bonitas, estão assim mais arranjadinhas. Enfim, pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi muito longo, portanto eu agora tenho que começar a editá-lo. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.